Boa noite, pessoal, tudo bom? Estamos aqui, graças a Deus, com a permissão de Deus, estamos aqui para iniciar mais uma mensagem de evangelismo, passando por esses momentos difíceis que não estamos podendo nos reunir nas nossas igrejas local, né? Então a gente estamos aqui para transmitir essa mensagem de evangelismo para todos aqueles que necessitam e para a gente também estar se fortalecendo diariamente, né? Nosso irmão André, lá do Jardim Aeroporto, se dispôs a nos ajudar no trabalho e vai trazer a mensagem hoje aqui. A gente vamos escutar um hino primeiramente e logo após nosso irmão André vai estar fazendo uma oração e já vai estar iniciando a mensagem de hoje. Tá ok, meu irmão? Eu agradeço a todos vocês e fica junto com a gente aí, nos ajuda nesse trabalho, que eu creio que o propósito é muito bom. Tá ok? Vamos escutar um hino ao sentir, né? É um hino muito bom e o nosso irmão André que sugeriu e eu creio que todos nós vamos gostar. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Eu percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. Buscam paz, porém em vão, pude experimentar. Eu me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Eu posso ver que você não é feliz. E vou dizer que não pode ser feliz se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Você vai encontrar o seu amor, vai experimentar. Venha
a Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. Seu amor venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. E tá aí, irmãos, um hino do Paulo César Baruch junto com o Paulo César do grupo Logos. É um hino muito bonito, uma letra maravilhosa, um dueto sensacional. E eu quero agradecer a todos que estão entrando aí, um abraço a todo mundo, boa noite a todos. E a gente vai começar uma mensagem agora. Nosso irmão André, lá do Jardim Aeroporto, esteve aqui com a gente para nos ajudar nesse trabalho. Peço a vocês que de outra cidade que estiver assistindo a gente, coloca a cidade para a gente no final poder estar mandando um abraço para vocês, uma saudação para todos vocês. Tá ok? Gente, vamos começar a mensagem, que Deus possa falar ao coração de cada um de vocês. Tá ok? Boa noite, pessoal. É um prazer nós estarmos juntos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus, para compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações durante esses dias e, de fato, nós trazermos à memória que existe sobre nós um Deus que é soberano e Ele é poderoso para cuidar de nós e que nós possamos estar debaixo dos seus cuidados e da sua proteção. Antes de começarmos a mensagem, vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Você pode fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, enquanto nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós reconhecemos que Tu és o Deus soberano, Criador de todas as coisas. O Senhor detém todo o poder em Suas mãos e nós rendemos a Ti toda a nossa gratidão, toda a honra e toda a glória ao nome bendito e amado do Senhor. Nós Te louvamos pelo plano bendito e eterno da nossa salvação, quando na cruz do Calvário, nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Ele se entregou por nós, pagando ali o preço dos nossos pecados. Nós Te louvamos porque no tempo presente e até mesmo no passado já pudemos reconhecer os nossos pecados diante de Ti, Senhor, e olhar com fé para a cruz de Cristo e ali nós encontrarmos a redenção dos nossos pecados. O Senhor seja louvado, o Senhor seja exaltado, porque nós temos essa viva esperança de um dia estarmos contigo aí nos céus por todo sempre, por toda a eternidade. Até que esse dia não chegue, Senhor, que de fato estejamos guardados e amparados pela Tua poderosa mão, enquanto estamos vivendo aqui nesse mundo, mesmo em meio às lutas e dificuldades. Nós sabemos que o Espírito Santo do Senhor é conosco e tem nos conduzido em toda a verdade. Senhor, esteja abençoando essa mensagem que vamos pensar nesse momento, que o Senhor esteja abençoando a cada coração que está ouvindo, que de fato essa palavra sirva de um despertamento espiritual para os dias atuais que temos vivido, que essa palavra sirva de salvação de almas perdidas e também de edificação no meio do Teu povo, daqueles que são salvos. Senhor, nós deixamos essa oração entregues em Teus cuidados, no precioso nome do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, pessoal. Nós temos muito ouvido falar nesses dias ao redor do mundo a respeito do caos que não só o nosso país
não só a nossa cidade tem enfrentado, mas também o mundo tem enfrentado esse caos, primeiramente na área da saúde e também posteriormente na área econômica, né? Nós sabemos um pouco, mas bem pouco mesmo, das consequências que virão ainda nos dias que se seguem. Muito tem se falado a esse respeito e não tem como nós sermos indiferentes a tudo isso que temos visto e ouvido nos nossos dias. Muitos irmãos, muitos amigos, muitos têm se falado que temos vivido exatamente nos últimos momentos, nos dias finais da igreja, do período da igreja aqui nessa terra, aqui nesse mundo. E de fato, nós cremos que a volta eminente do Salvador, o Senhor Jesus, para arrebatar a sua igreja, de fato está muito próximo. E olhando o mundo ao nosso redor, é momento de nós pararmos e analisarmos a nossa situação espiritual, a nossa condição espiritual diante de Deus. Não diante das pessoas ao nosso redor, mas uma análise sincera diante daquele que é o Criador de todas as coisas, daquele que sonda os corações e que tem todo conhecimento, aquele que é o Todo-Poderoso, que nada lhe está escuro, todas as coisas, o escritor aos Hebreus diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de quem haveremos de prestar contas. Então é momento de reflexão, é momento de analisarmos a nossa situação diante de Deus. Para isso, eu gostaria de pensar nessa noite na verdadeira grande tragédia, uma vez que as pessoas têm pensado que essa epidemia, que o caos econômico que vai se instalar no nosso mundo, no nosso país, isso é uma tragédia, mas de fato existe uma tragédia muito pior. E nós vamos pensar nessa noite na verdadeira grande tragédia. E essa tragédia que nós vamos pensar hoje, ela não está ligada às coisas terrenas que nós temos aqui. Ela não está ligada com sofrimentos terrenos, ou epidemias, ou na área da saúde, ou caos econômico, ou situação social. Mas sim, nós estamos falando de uma tragédia espiritual e individual. É a maior tragédia que pode acontecer na vida de qualquer ser humano. A tragédia espiritual, e ela é individual, particular. Para isso nós olhamos para um versículo que está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3 e o verso 23. Ali nós vemos assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse versículo resume bem a condição espiritual que o ser humano se encontra diante de Deus. É uma situação que nós devemos analisar entre mim e Deus. Isso é individualmente, isso é particularmente, cada indivíduo deve fazer essa autoanálise para com Deus. E isso não quer dizer que nós devemos analisar diante da sociedade que nós estamos vivendo, aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, as coisas boas que eu tenho realizado nesse mundo e perante as outras pessoas. Quando eu olho ao redor de mim, eu vejo pessoas muito piores do que a mim mesmo, mas não é essa análise que nós devemos fazer. Nós devemos analisar a minha situação perante o Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Porque o apóstolo Paulo ele está escrevendo: pois todos, não há distinção, aqui não há nenhuma exceção, exatamente todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso significa que todas as pessoas, isso inclui a mim e a você que está me ouvindo nesse momento, nós nascemos separados de Deus.
nós nascemos longe de Deus, sem comunhão com Deus, sem ter um relacionamento com esse Deus criador, com esse Deus soberano e sustentador de todas as coisas. Mas vai muito mais além do que isso. A situação ela é muito mais grave, porque não é apenas uma separação dessa comunhão com Deus, não é apenas uma separação desse relacionamento com Deus, mas o pecado na nossa vida, isso implica também em uma condenação. E é aí que encontra essa grande tragédia que eu gostaria de pensar nessa noite. Quando nós olhamos ao nosso redor, o hino que nós ouvimos fala muito sobre isso, ao sentir o mundo ao meu redor. De fato, quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, nós vemos o pecado se multiplicando diariamente, todos os dias, a todo momento, o pecado se multiplicando de uma maneira tão rápida como nunca foi vista. Na história da humanidade, nós podemos assim afirmar, a palavra de Deus ela menciona como foi nos dias de Noé, e o pecado se havia multiplicado de tal forma sobre a terra, que Deus decidiu dar cabo de toda alma vivente, de toda vida, de toda forma de vida sobre a terra. Deus resolveu destruir por causa do pecado. O pecado se havia multiplicado sobre a terra. E os dias que nós estamos vivendo são muito semelhantes como naqueles dias de Noé. Porque a Bíblia conta que nos dias de Noé as pessoas estavam vivendo tranquilamente, normalmente, estavam nos seus afazeres, nos seus trabalhos, e tudo estava normal até que Deus mandou que Noé entrasse na arca, e a Bíblia fala que Deus fechou a porta da arca. Aí o céu se escureceu, e poderemos pensar naquelas pessoas que ali ao redor da arca imploraram por misericórdia ao lembrar das palavras do próprio Noé, que é considerado o pregoeiro da justiça ali, mas de fato Deus havia fechado a porta pelo lado de fora e era impossível que essas pessoas fossem salvas, e Deus derramou juízo sobre aquele mundo. Quando nós olhamos ao nosso redor, no mundo atual que nós vivemos, nós vemos a violência se multiplicando cada dia mais e mais. A corrupção no gênero humano, em todas as esferas, em todas as classes sociais, a corrupção, a mentira, a maldade, a imoralidade, através dos meios de comunicação, praticamente impondo a questão da imoralidade dentro das famílias dos nossos dias. Cabe a cada um de nós não aceitar esse tipo de afronta do próprio inimigo, Satanás, através dos meios de comunicação, impondo isso sobre as pessoas a respeito da imoralidade, a ganância, a avareza. Nós vemos cada vez mais e mais as pessoas passam por cima de todos, passam por cima de tudo para ter lucro cada vez mais e mais, em busca do poder, em busca da riqueza, em busca do dinheiro, em busca dessa ganância e etc. Nós poderíamos ficar aqui mencionando muitos e muitos pecados e situações de pecados que todos nós temos de concordar. O mundo ao nosso redor vai de mal a pior, isso por causa do pecado do ser humano, isso por causa do meu pecado e do seu pecado. O problema é que, como eu disse no início, todos estão separados da glória de Deus, e paira sobre o ser humano natural que está vivendo nessa condição a condenação por causa dos seus próprios pecados. Como consequências, estão sentenciados a passarem uma eternidade longe de Deus no sofrimento eterno. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 10, o verso 28, e também foi relatado por Lucas, no capítulo 12, o verso 5, que diz o seguinte: não temam os que matam o corpo e nada podem fazer à alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto alma como
corpo. Então aqui nós vemos a condenação por causa dos nossos pecados. Isso seria a maior tragédia, uma tragédia espiritual no meu relacionamento com Deus, eu ser sentenciado a passar uma eternidade longe de Deus, sem salvação, e mais do que isso, no sofrimento do inferno e posteriormente lago de fogo eterno, sem nunca mais ter a oportunidade de sair de lá, sem nunca mais ter a oportunidade de ser salvo daquela situação, uma vez que a pessoa se encontra no inferno. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele conta um relato para nós de que havia um homem rico, e no momento da sua morte, quando ele fechou os olhos aqui nessa terra, ele imediatamente abriu os olhos no inferno. E a palavra de Deus diz, estando em tormentos. E ele implorou a Deus uma mísera gota de água, que Lázaro molhasse a ponta do dedo em água e lhe refrescasse a língua. E ele diz, porque estou atormentado nesta chama. E nem isso lhe foi concedido. Ele está até os dias de hoje atormentado naquelas chamas, porque ele viveu uma vida indiferente a Deus, ele viveu uma vida mergulhado nos seus próprios prazeres, nos seus próprios pecados. É exatamente a mesma condição de muitas e muitas pessoas ao nosso redor nos dias de hoje. Então essa é a grande, maior tragédia, uma pessoa se encontrar no inferno, condenada, morrer sem a salvação, longe de Deus, e mais do que isso, no sofrimento, no tormento eterno. O Senhor Jesus Cristo diz, não temam os que matam apenas o corpo, mas eu vos digo a quem deveis temer, aquele que faz perecer no inferno tanto alma quanto corpo. Num segundo aspecto, com relação a essa grande tragédia, nós podemos pensar naquelas pessoas que pensam estar salvas. E nós olhamos para um texto do próprio Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 7, o verso 21, que diz o seguinte, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos muitos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, verso 23, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui nós vemos uma grande, terrível tragédia, quando aquelas pessoas que pensam estar salvas, que estão enganadas, e elas se depararem com a realidade do inferno, quando nos nossos dias nós temos pensado estarmos vivendo os finais dos tempos, os dias finais da igreja aqui nessa terra. E muito se fala da volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. E talvez essas pessoas, por serem religiosas e estarem envolvidas no trabalho religioso, talvez estão enganadas. E quando elas se depararem com a realidade do arrebatamento e essas pessoas ficarem, que tragédia, que decepção, que de fato algo terrível. Porque o que nós vemos que é a característica dessas pessoas que estão vivendo enganadas? Elas dizem, Senhor, Senhor, e estão fazendo muitas coisas. Nunca se ouve falar tanto em sinais, milagres e prodígios como nos dias de hoje. E a palavra de Deus menciona que nos finais dos tempos, sinais, milagres e prodígios está relacionado com o engano, usado pelo próprio Satanás a fim de enganar muitas pessoas, para que essas pessoas sejam levadas rumo à perdição eterna. Sinais, movimentos, prodígios, milagres
mencionado à luz da palavra de Deus nunca está relacionada com salvação. Quando nós olhamos para o passado e nós vemos aquilo que Deus usou, sinais e prodígios na época dos dias de Moisés, aquilo foi para revelar que Deus estava no controle, que a palavra de Moisés era verdadeira e Deus usou sinais, milagres e prodígios. Quando nós olhamos nos tempos do Senhor Jesus Cristo, varão poderoso em obras, em sinais, em prodígios. E quantos milagres o Senhor Jesus Cristo realizou naqueles dias. E ali foi necessário para que se revelasse o poder e a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Mas nos nossos dias, sinais, milagres, prodígios, a palavra tem mostrado que isso é engano, do próprio inimigo de nossas almas, do próprio Satanás, a fim de levar, a fim de alcançar o maior número de pessoas rumo à perdição. Então não acredite nisso. E existem muitas pessoas religiosas. Nós vemos templos cheios de pessoas. Nós vemos as pessoas fazendo muitas coisas, um barulho. Hoje o movimento chamado gospel nos nossos dias cresce cada dia mais e mais. O movimento chamado evangélico. Artistas sertanejos têm gravado músicas cristãs, de fato uma banalização da palavra de Deus genuína. Nós temos visto muito barulho, nós temos visto de fato muitas coisas sendo mencionadas, muitas coisas sendo falado em nome de Deus, com sinais, milagres e prodígios, mas não acredite nisso. As pessoas têm a ação, as pessoas querem ser vistas quando elas dizem Senhor, Senhor, fizemos isso, fizemos aquilo outro e aquilo outro. Porém, elas não estão dispostas a obedecer. Sem obediência à palavra de Deus, não há salvação. Sem obediência àquilo que Deus manda, àquilo que Deus ordena, não tem como haver conversão. É apenas uma falsa profissão, apenas profissão da boca para fora, mencionando o nome do Senhor Jesus Cristo, falando que está reunido no nome de Deus. Isso não salva ninguém. O que realmente salva é obediência à palavra de Deus. Com relação à nossa situação diante desse Deus, nós não negligenciarmos a questão do pecado na minha vida para com esse Deus e a fé genuína e verdadeira na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, a característica principal que o Senhor Jesus Cristo mostra aqui é que sem obediência essas pessoas não são salvas. E existe um número talvez incalculável de pessoas que estão vivendo nesse engano. De pessoas que estão dizendo Senhor, Senhor, e um barulho tremendo. Mas essas pessoas estão enganadas. Que tragédia quando elas se encontrarem com aquele que é o Criador de todas as coisas, com aquele que é de fato o Salvador, e ele vai dizer: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O próprio Deus, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, a partir do verso 18, nós vemos ali a ira de Deus se derrama dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. E ele fala que aquelas pessoas que não obedecem à sua palavra, Deus os entregou às paixões infames. Deus os entregou a uma atitude de mente reprovável para praticarem desonra contra o seu próprio corpo, para praticarem todo tipo de imoralidade, para praticarem todo tipo de pecado. Deus, ele menciona na sua palavra que ele não vai contender com o espírito do homem por toda a eternidade. O Senhor vai falar, o Senhor vai avisar, o Senhor vai mostrar, mas a pessoa decide no seu coração em não obedecer essa palavra do Evangelho de salvação. Ela decide no seu coração em não obedecer aquilo que consta aqui no livro, que é a palavra de Deus, e essas pessoas estão perdidas, enganadas. Que tragédia! Essa é a maior tragédia de todos os tempos. Ela é espiritual e ela é individual, particularmente de cada um. Qual deve ser então
a nossa atitude diante dessa mensagem de advertência, uma vez que essa tragédia está prestes a acontecer? Como eu faço para que eu me livre de me encontrar com essa grande tragédia que vai acontecer, que já tem acometido a muitas pessoas e ainda muitas haverão de se encontrar com ela? Quando nós olhamos para o livro dos Atos, e nós vemos ali os primeiros cristãos se convertendo, no capítulo 3, os versos 19 e 20, diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já foi designado Jesus. É momento de arrependimento, mais do que nunca, nos dias que nós estamos vivendo, é momento de arrependimento sincero. Não o remorso é aquele sentimento ruim de eu ter feito algo que eu sabia que eu não deveria ter feito, mas que aquilo não muda a minha vida, não muda a minha atitude, e momentos depois eu faço exatamente a mesma coisa. Aquilo que me causou aquilo, isso é remorso. E arrependimento nada está ligado com esse sentimento de remorso. Arrependimento é uma mudança de mente que implica numa mudança de atitude, consequentemente uma mudança de vida. É uma mudança de vida. Se antes eu estava rebelde para com a palavra de Deus, agora eu me rendo diante do conhecimento da palavra de Deus. Agora eu me coloco à disposição para obedecer à palavra de Deus. Eu me coloco à disposição para testemunhar daquilo que eu tenho aprendido na palavra de Deus. Uma vez que nós olhamos para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, como o final do versículo fala, aquele Jesus, o Cristo, que foi designado Jesus, Ele já tem realizado essa obra por nós, a obra da nossa redenção. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos a sentença por causa dos nossos pecados, a ira de Deus contra o pecado, nós olhamos para a cruz do Calvário e lá nós vemos a ira de Deus sendo derramada sobre o seu Filho. O Senhor Jesus Cristo, Ele não conheceu o pecado, Ele não tinha absolutamente nenhum pecado. O profeta Isaías no passado pôde dizer: nem dolo algum se achou em sua boca. E confirmadas essas palavras, quando Pilatos disse: não vejo nesse homem crime nenhum para condená-lo à morte, de fato estava ali o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, que tira os pecados do mundo. Ele foi entregue para a nossa redenção. E lá na cruz do Calvário houve trevas sobre toda a face da terra, e o Senhor pôde clamar sozinho, com as costas abertas de feridas, com as suas mãos e os seus pés encravados naquela cruz, com aquela coroa de espinhos que tão injustamente lhe foi coroado. Ele pôde clamar: Deus meu, por que me desamparastes? Ali nós vemos a ira de Deus sendo derramada sobre o seu Filho. O próprio Deus virando as costas para o Senhor Jesus Cristo, uma vez que estava sobre ele os meus pecados e os seus pecados. Estava ali naquela cruz. Então os pecados, eles não deixou de ser executado a sentença quando nós, pecadores, arrependidos, chegamos diante de Deus com fé, reconhecendo que o Senhor Jesus Cristo pagou por mim o preço dos meus pecados. De fato, nós podemos ser salvos. É tempo de arrepender-nos. É tempo de arrependimento, mudança de vida, mudança de atitude. Custe o que custar. Para algumas pessoas, talvez vai custar aquele grupo de amigos, aquele relacionamento social que ele tem com as suas amizades. Talvez vai custar isso, mas o próprio Senhor Jesus Cristo diz: aquele que não deixar pai, mãe, irmão ou irmã, amigo, ou seja lá quem for, por amor de mim, não é digno de mim. E uma vez que nós, tendo deixado tudo isso, nós vamos ganhar muito mais. Seremos recebidos na família de Deus. Haveremos de ganhar muitos irmãos, muitas irmãs para esse relacionamento espiritual. De fato,
é muito grande, não tem como nós mensurar o tamanho da obra da redenção que o Senhor Jesus Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Mais uma vez, negligenciando esse meio de salvação. Que grande tragédia, que terrível tragédia. Uma vez que o escritor aos Hebreus ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação que nos livra da condenação do nosso pecado e que nos faz habitar eternamente nos céus, juntamente com Deus, livres de todo o caos econômico que esse mundo pode sofrer, livres de todo tipo de epidemia, de vírus e de infecção que pode haver nesse mundo, livre de toda injustiça social que através de governos corruptos tem se implantado nos nossos dias, livres de tudo isso. De fato, essa é a esperança que nós temos em Cristo Jesus, uma vez que nós nos arrependemos de fato e de verdade dos nossos pecados e com uma fé sincera e genuína diante daquele que é o Salvador, o Senhor Jesus. Que de fato nós possamos meditar nessa grande e terrível tragédia que é uma pessoa individualmente, particularmente, essa pessoa vir a se deparar no inferno, longe de Deus e sem salvação. Nós que somos salvos, de fato, temos essa viva esperança. E sabemos que em meio a esse caos que temos vivido durante esses dias, nós podemos sentir o amparo do Senhor. Nós não estamos sozinhos. No dia a dia nós temos visto as pessoas com medo. O medo está estampado no rosto das pessoas. Nós que trabalhamos com pessoas e temos visto algumas pessoas no dia a dia ali, nós temos visto isso. As pessoas não têm esperança, as pessoas estão com medo. Mas nós que de fato somos cristãos, nós temos essa esperança. O Senhor, Ele é por nós. Nós não estamos sozinhos. O salmista Davi, ele pôde dizer: eu fui moço e agora eu sou velho, no Salmos 37. Ele diz: porém eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Irmãos, de fato é aquele que escreveu que o Senhor é o nosso pastor e o seu cajado nos acompanhe pelo vale da sombra e pelo vale da morte. Que Deus maravilhoso que nós temos, e vale a pena nós confiarmos e buscar nele o auxílio, a dependência, porque o nosso socorro vem do Senhor. Nós não estamos sozinhos. Que de fato nessa noite o Senhor abençoe essa palavra no seu coração, que de fato essa palavra possa produzir arrependimento sincero e genuíno, e também edificação, para que possamos viver com esperança, viver com alegria enquanto nós estamos aqui. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Fique com Deus. Um grande abraço, uma boa noite. E é isso aí, meus irmãos, essa foi a live de hoje. O nosso irmão André teve a disponibilidade de estar aqui com a gente. Muito obrigado, nosso irmão André, brigadão mesmo. Pessoal, como de costume, a gente vai fazer o agradecimento de todos que esteve aí assistindo a live. Eu quero já agradecer a todos, sem exceção, a todos mesmo. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela força que tem nos dado aí. Isso nos motiva cada dia mais a estar preparando, a estar disponibilizando esse momento para poder alcançar as pessoas. Nosso irmão Otoniel Fernandes está aqui com a gente e ele vai fazer os agradecimentos desta noite. E logo após vai nos deixar uma oração, tá? Encerrando com uma oração, e que todos tenham uma boa noite. Vamos ao agradecimento agora. Boa noite, pessoal. Estamos felizes, por mais uma oportunidade que o nosso Deus nos concedeu de ouvirmos uma mensagem tão atual e tão
É uma mensagem que realmente fala aos nossos corações, né? Obrigado, André, por estar conosco, obrigado pela sua participação. E ele vai estar aí mais vezes, viu, pessoal? Só comentando aqui, o André, teve um irmão aí que mandou uma mensagem assim: valeu, Andrezão, depois você vai ver lá no... Valeu pela mensagem de hoje, e valeu mesmo, muito obrigado. Pessoal, hoje foi muito bom, nós tivemos bastantes participações, e não sei se estão todos nos ouvindo ainda, mas acreditamos que sim. Mas vamos lá, nós queremos agradecer, eu vou falar os nomes aqui, depois a gente faz um agradecimento geral aí. Esteve conosco essa noite nossos irmãos, nossas irmãs e amigos, Flávia, Toninho e filhos, muito obrigado pela participação. Mozart, Lucélia, a Dirce, nossas irmãs Cleusa e Carla, ali da cidade de Passos, valeu, muito obrigado pela participação. Tivemos também a Diná, obrigado Diná, Geomar, Érica, Isadora, a Gleice e o Cirneides, obrigado pela participação de vocês aí conosco, a Daniela, mais o Emerson, suas filhas, Damares, Júlia, a Sandra, o Wagner, família. Também tivemos aí a Dalete, ali de Passos, obrigado aos irmãos de Passos que têm estado conosco aí nos ajudando. Nossos irmãos Nivaldo Ribeiro, Sirlene, Emanuel, a Genesi, Nayara, Nicole, a Jordana. Então não tá certo. Valeu, obrigado pela participação. Tags, a Camila, o Miguel, o Benício, Nuzilene, Nivaldo José, deixa eu virar a folha aqui. Giovanni Ribeiro, Aziz Maciel, muito obrigado pela participação. Tivemos também a participação da Carol, Júlio e família, Juscelino Barbosa, obrigado Juscelino por estar aí conosco. Fran Peixoto, a Tivinha, né? A Sirvilene, Tivinha, mais conhecida como Tivinha. Altamir Mirim, Thaisa, Tailiene, Eliabe, Giovanni Luiz Ribeiro, ali de Sacramento, obrigado pela participação. Estefânia, Valdirene, Edmilson, Mara e família ali de Mairinque, São Paulo, obrigado pela participação conosco. Bechó Pimenta, obrigado Bechó pela sua participação. Davi Ribeiro, Sirlene, tivemos também aí a participação das nossas irmãs e irmãos ali de Araxá, Rosa, a Estérem, a Letícia, a Gessilene, a Ananias, outros mais. Também a Luzenir, mas o Tadeu, obrigado aí pela participação conosco. O senhor Edmilson e a dona Maria Elaine, muito obrigado por estar conosco. Marcinho, Luciana, família, né, que estão nos ouvindo, obrigado pela participação. A Oneida, obrigado Oneida pela participação. Joezer Antônio, mais conhecido como Jojo, obrigado Jojo por estar conosco. Tio Van, mas a tia Adriana e toda a sua família ali de Américo Brasiliense, valeu pela participação. Maicon e Keila, Leandro e Melissa, obrigado aí por estar conosco. Neim, né? Valeu Neim pela sua participação. Fabinho e Kênia, valeu, obrigado por estar conosco. Nossos irmãos Lúcio e Nelma, Normelio Júnior, a Isabel Altieres e família, Cláudio Omar, Valquenes e família, obrigado aí por estar participando conosco. Também nossos irmãos ali de Jacaraú, Paulo Eduardo com sua família nos ouvindo. Nós agradecemos a participação de todos vocês. Talvez, chegou mais um papelzinho aqui também, ó. O Elcio Eliana, obrigado Elcio Eliana pela participação. Valneir, valeu Valneir ali de Ibiraci, obrigado por estar conosco. Edna da Silva Ferreira, valeu Edna. Rosana e Davi Jané de Ribeirão Preto, obrigado pela participação. Cleusa Alves, Vera Lúcia, Érica Oliveira, valeu Érica, Geomar, obrigado. Edivaldo, Sandra, Gleriane, muito obrigado pela sua participação. E Maria Lourdes Borges Garcia, muito obrigado pela participação de todos vocês. Dena Souza, obrigado por vocês estarem ligadinhos conosco aqui nesta transmissão aqui, anunciando a mensagem de salvação, a mensagem do nosso Deus. Sendo da permissão do nosso Deus, amanhã às 7h30 nós estaremos aqui iniciando novamente
mais uma vez, uma transmissão, sendo assim a permissão de Deus. Nós só queremos pedir a você que esteja publicando, esteja compartilhando com os seus amigos, com os seus vizinhos, com a sua família, para que mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus. Vamos agradecer ao nosso Deus agora por essa oportunidade que Ele nos deu. Curvem suas cabeças aí, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e amado Pai, nós te damos graças, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus criador dos céus, da terra, dos mares e de tudo que neles há. Agradecemos ao Pai, porque mesmo em dias onde nós estamos um pouco isolados uns dos outros, talvez não tendo tanto contato, mas através de uma oportunidade que nós temos como essa, através usando a mídia para que nós possamos anunciar a Tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade. Queremos agradecer ao Pai por cada ouvinte que esteve conosco nesta noite. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. O Senhor conhece o particular de cada um e nós deixamos cada um nas Tuas mãos. Pai, nós pedimos que ao decorrer desta noite que está chegando, que o Senhor esteja com cada um, abençoando, e se for da Tua vontade, de nos permitir o dia de amanhã, que possamos viver um dia alegre, um dia de paz, vinda pelo Senhor. Queremos agradecer ao Pai por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, e nós agradecemos, nós pedimos, no nome amado do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, amigos, tenham todos uma ótima noite. Fiquem aí na paz do nosso grande Deus. Amém?